Olá, meninos e meninas, Walter Paiva, tudo bem? Do terceiro ano A e B. Estamos aqui de volta com a nossa aula de Química, tá? E nós vamos trabalhar um assunto importante hoje dentro do nosso contexto, que é o petróleo, tá? O petróleo é uma matéria-prima de suma importância dentro da nossa sociedade ultimamente, onde a falta dela, a alteração do preço, né, do seu valor, altera significantemente o nosso dia a dia. Então, nós vamos apresentar o que são, né, o que é o petróleo, do que ele é constituído, e saber as utilizações dele no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, o petróleo nada mais é do que uma decomposição de seres vivos há milhares e milhares de anos, em altas pressões e altas temperaturas, em rochas sedimentares. Então, aqui você tinha uma vida, né, marinha, aquática, com suas plantas, os fitoplânctons, os zooplânctons, pela movimentação das placas tectônicas e formação, né, da crosta terrestre em diversas partes do planeta, isso há milhões de anos. Esses organismos foram morrendo, foram sendo soterrados, né? E com o passar das eras aí nós temos essas reservas de petróleo e gás natural que exploramos até hoje. O petróleo, né, quimicamente falando, é uma mistura de substâncias sólidas, líquidas e gasosas que chamamos de hidrocarbonetos, que nós já vimos já nas aulas passadas, tá? Mas quando nós extraímos o petróleo, principalmente na parte oceânica, ele é extraído na uma forma líquida, um líquido preto, ok? Também é encontrado em camadas de rochas, tá? Aonde nós fazemos processos físicos e químicos para extrair os hidrocarbonetos aí quem se encontra. E lembrando que hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então, quando nós pegamos uma reserva de petróleo, tá? A composição que nós temos dessas substâncias que constituem esses átomos, 85% de carbono, 12% de hidrogênio, e aí nós temos uma mistura de 3% de outros átomos que possam existir, que aí, em decorrência, né, de estarem ligados aos hidrocarbonetos, não serão hidrocarbonetos, que nós veremos nas próximas aulas, e podem ter outras substâncias aí, né, que não são hidrocarbonetos também. A extração do petróleo é chamada de óleo cru ou bruto, e o volume de um barril de petróleo tem o seu valor médio de volume de 159 litros. Então você extrai isso da natureza, como está aí apresentado para vocês, e isso é vendido, né, dentro do mercado financeiro por grandes empresas petrolíferas que extraem. Então aqui uma possibilidade, né, que também aconteceu o petróleo ser extraído na região continental, ou seja, no solo aqui do nosso continente. Então você tem essas camadas aí de rocha, você tem petróleo. Junto com o petróleo você tem uma camada de gás natural também, que nós já vimos nas aulas passadas. E uma quantidade de água salgada que no processo da formação aí do solo do continente ficou armazenado. E é onde nós também, dependendo da profundidade, conseguimos retirar essa água salgada ou deixar ela lá mesmo. Nosso mundo, né, a nossa sociedade precisa desse recurso para se manter com seu conforto, com seu status, ok? Aí em 2017 as maiores reservas mundiais que eram relatadas, tá? Então Venezuela, por isso que a Venezuela, né, é tão bem vista na América do Sul, porque tem grandes reservas. Depois a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores mundiais. Canadá também lá em cima tem muitas reservas de petróleo. Irã, Iraque, onde sempre tem confusão e guerra naquela situação. A Rússia é um fator importante porque ela no inverno, a partir do petróleo, né, que é retirado, e o gás que é emitido para a Europa, aquece, né, as casas europeias no inverno muito rigoroso. E você vê lá embaixo, né, o Brasil com uma reserva considerável que vai ser bastante explorada no pré-sal. Aqui é uma outra planilha com as reservas certificadas, e o interessante aqui, né, a gente observar a durabilidade da reserva.
Tá? Veja que no Brasil a durabilidade é de 18,2 anos, sendo que lá no Iraque, por exemplo, tem mais de 100 anos para retirar o petróleo. Mas fazendo um valor médio, né, de todas essas reservas que nós temos aí, a probabilidade é entre 50 e 60 anos esse recurso energético tende ao seu esgotamento, que é um problema para nós, né? Dependemos, e vocês verão daqui a pouco, muito dessa matéria-prima que ao longo dos anos, dos milhares de anos, foram produzidas e nós, seres humanos, em 150, 160 anos, estão acabando com tudo isso daqui. Aqui, né, a produção e demanda de petróleo, né? Então, quem importa mais são os países industrializados, que precisam manter as suas indústrias. Então, Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, Coreia do Sul, Índia e França. E aqueles que exportam, né, que não tem um parque industrial tão potente assim, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Emirados Árabes e assim por diante. Veja que no gráfico aí abaixo, a demanda, ou seja, a necessidade que a sociedade mundial precisa de petróleo e a produção ainda está acima em relação à demanda. No nosso dia a dia, são supridas por aquilo que é retirado na natureza. Mas vai chegar um dado momento que isso vai inverter a situação. Em 2020, os maiores produtores, né, sempre em comparação aí no infográfico com 2011, veja que o Brasil melhorou muito essa posição que ele se encontra, né, dentro da ordem, ele é o sexto colocado, né, dos maiores produtores de petróleo, retiram petróleo no ano de 2020. E quem pertence a essas reservas mundiais, que é um fator interessante, quem tem o domínio de tudo isso, né? Então, 77% das reservas mundiais são empresas estatais, ou seja, empresas de estados. No caso do Brasil, a Petrobras tem um monopólio, ou seja, todo o direito de extração do petróleo. 10%, né, são empresas estatais com acesso a empresas privadas, que elas dividem meio a meio a participação. 7% somente com as empresas privadas, ou seja, o país vende para as empresas privadas essa fonte de energia, e reservas detidas por empresas privadas russas. Isso aqui é um fator importante, né? A Rússia ela investe muito em mercados onde ela pode comprar, porque ela tem um consumidor em potencial que é a Europa, que todo ano precisa, né, de petróleo para se manter aquecido no inverno. Okay? Mas veja que os países, né, os estados, que comandam a maior parte das reservas mundiais. E do que nós tiramos, né, do processo que nós podemos tirar do petróleo, que nós chamamos de destilação fracionada. Então, nós pegamos o petróleo cru, nós aquecemos a 500 graus Celsius, e num processo físico chamado de torre de destilação, onde 500 graus Celsius, todas as substâncias vão para o estado gasoso, tá? Isso é colocado e é resfriado, ok? Então, as partes mais leves do petróleo, ou seja, as partes gasosas que vão ficando, né, que vão subir na torre, elas vão retiradas lá em cima na lateral. As partes mais líquidas, tá, elas vão se resfriando e vão ficando no meio da torre. E as partes que são mais sólidas, mais pesadas, elas são retiradas abaixo da torre. Então, isso quer dizer o quê? Quanto menor, né, a minha estrutura do hidrocarboneto, mais acima eu vou retirando essa substância, essa fração do barril de petróleo. Quanto maior a minha cadeia carbônica, ou seja, quanto maior a massa que eu tenho da substância, ela é retirada mais embaixo. E isso nós observamos na informação aqui à direita. Então, o gás combustível, né, então são estruturas de hidrocarbono pequenas, com números de átomos de carbono pequenininhos. Então, eles são retirados em cima da torre. Gasolina de aviação, gasolina comum já são tirados mais abaixo, aí aumenta o número de átomos de carbono. Depois tem a querosene, o óleo diesel, o óleo combustível, o óleo lubrificante, a parafina. Então, até o óleo lubrificante, até 17 átomos de carbono, nós temos aí todos esses hidrocarbonetos na forma líquida. E da parafina para o resíduo sólido, que é o asfalto, piche, aí nós já temos a parte do petróleo
que é considerada a estrutura sólida, onde você tem um número de átomos de carbono muito maior. Ok? Aqui, né, as frações que nós falamos lá anteriormente e algumas aplicações. Então, o gás de petróleo tem de 1 a 4 átomos de carbono, temperatura de ebulição até 20 graus Celsius, que são alguns combustíveis, como o gás natural. O gás de cozinha, né, é o principal gás que nós retiramos dessa fração. E matérias-primas para a produção de plásticos, também tiramos dessa fração aqui. O éter de petróleo tem entre 5 e 6 átomos de carbono, é utilizado como solvente industrial, ou seja, para dissolver substâncias apolares. Tá? Também é utilizado nas indústrias tinturarias, em lavagem a seco, desengraxantes e na remoção de adesivos. Então, tem uma gama de aplicação muito grande. A nafta leve também pode ser utilizada como solvente industrial. Veja que a faixa de temperatura muda de um para outro. Tá? Lembrando que aí na nafta nós temos estruturas normais e ramificadas. Tá? Então, ela é consumida também como gasolina, pela modificação que nós falaremos daqui a pouco, né, por uma reação química. Eteno, propeno, butadienos, benzeno, tolueno e xilenos. Então, você tem uma mistura de hidrocarbonetos ali. E a nafta, isso é chamado de nafta leve. E a nafta pesada, né, ela é utilizada na reforma catalítica, que falaremos daqui a pouco, para a produção de gasolina. Então, nós pegamos essa parte aí da nafta, né, a pesada aí, e aí a gente pode transformar em gasolina. É algo importante, já que a gasolina, dentro de todas as substâncias, é o hidrocarboneto mais rico que nós temos aí, de maior valor agregado, tá? E o barril de petróleo, quanto maior a quantidade de gasolina, mais alto o preço de venda dele. Aí nós temos a gasolina, entre 5 a 10 átomos de carbono, que é utilizado como combustível. Tá? E veja que a faixa de temperatura de ebulição é relativamente grande, para a gente tirar ela no estado líquido. Depois nós temos a querosene, combustível para aviões e óleo de iluminação. E depois o óleo diesel, combustível principalmente para ônibus e caminhões. Óleos lubrificantes para utilização nos motores, né, acima de 350 graus Celsius, nós temos uma quantidade de carbono muito grande. E veja que nós temos uma mistura, né? Graxas acima de 18 átomos de carbono, que são as graxas e vaselinas. E aí o asfalto e o piche, né, que vocês conhecem, são as parafinas e aquilo que nós colocamos no chão para os veículos rodar. Então veja que isso daqui é o que nós tiramos bruto dentro da destilação, bruto. E aí através de procedimentos, né, químicos, nós damos outras aplicações a essas frações que são retiradas. Então aqui na figura esquerda, né, o que nós falamos, o que nós tiramos e utilizamos de maneira bruta, e ao, né, fazer reações químicas na indústria, produzimos plásticos, tecidos, borrachas, essências para perfume, corantes para fotografia, imprensa e tecidos, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Então, isso daqui é uma gama de fatores que a indústria química já produz. E a partir desses outros produtos, podemos produzir outros novos produtos. Então, é uma cadeia de sequência de produtos formados muito grande, que impactua no nosso dia a dia, de uma maneira bem drástica. Então, se o petróleo sobe o seu preço do barril, todos esses produtos finais têm um custo a nós pagarmos para adquirirmos eles. Certo? Aqui o nosso barril de petróleo extraído do Brasil, diretamente aqui da informação da Petrobras. Tá? O nosso barril de petróleo ele é bem pobre em gasolina e ele é bem rico em óleo diesel. Tá? Então, o que nós fazemos? Pegamos o óleo diesel, o óleo combustível e a nafta, ok? E por reações químicas tentamos produzir mais gasolina. Só que como eu tenho um processo industrial a ser feito, isso quer dizer que essa gasolina também como produto final fica mais cara. Ok? Fora os impostos que são atribuídos em cada um dos processos aí que se rege. O índice de octanagem aí nós vamos trabalhar algumas propriedades mais interessantes do petróleo. É um valor dentro do qual vai me dizer que se a minha gasolina ela apresenta uma octanagem, ou seja, um percentual energético bom para a utilização como combustível.
Então, quanto maior o meu nível de octanagem, isso quer dizer que melhor a minha gasolina é. Tá? Aí, antes de nós explicarmos, né, e pegarmos exemplo, nós vamos explicar rapidamente o funcionamento de um motor a explosão de 4 tempos. Tá? Então, aqui nós temos perdão, essa representação aqui. Então, nós vamos ler da esquerda para a direita e tentar como que funciona, né, o esquema do motor. Então, no primeiro tempo, que é chamado de admissão, né, entra o ar, no caso, o oxigênio que nós vamos utilizar, entra a gasolina, tá? E o pistão ele desce. Aí, ao ele descer, ele subindo, perdão, ele vai subir, tá? Ele vai comprimir essa gasolina com ar. Depois, no terceiro tempo, a vela que está presente no motor vai gerar uma energia externa, uma faísca. E essa faísca vai fazer com que o oxigênio presente no ar reaja com a gasolina, que é o combustível, e para ocorrer a reação química, ou seja, para a produção de energia. Então, há a explosão, o pistão vai descer, os gases que são produzidos dessa combustão saem ali do pistão, tá? E voltam para o primeiro tempo de admissão. Entra uma quantidade de gasolina com ar e faz o mesmo procedimento. Ok? Os constituintes da gasolina, né? Então, do que a gasolina dentro daquela mistura é constituída, que nós colocamos como padrão. Então, nós temos aqui 2 alcanos. Um deles é o N-heptano, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta normal, tá? E nós temos o isoctano, mas o nome oficial é 2,2,4-trimetilpentano, aonde nós temos uma cadeia normal, tá? E ramificada. Então, dentro daquela faixa de carbonos que nós vimos anteriormente, aquela gasolina que apresenta melhor octanagem, ou seja, melhor rendimento energético, é aquela que apresenta mais ramificações, ou seja, uma mistura mais ramificada. Porque dentro da quebra das ligações, dentro da reação de combustão que nós vimos nos motores, quanto mais ramificado, mais energia eu tenho para retirar dessas ligações. Okay? É mais difícil, então isso quer dizer que eu tenho mais energia para ser liberada. Lembrando que na reação nós utilizamos uma energia pequena da vela para ter uma energia maior que fará com que o pistão se mova. Okay? Então, por exemplo, se eu tenho uma gasolina chamada 80 octanos, isso quer dizer que eu tenho 80% de isoctano e 20% de N-heptano. Então, isso quer dizer que o meu combustível ele tem uma qualidade considerável, uma qualidade boa. Tá? E quanto maior esse índice, melhor o seu combustível, no caso aí, a gasolina. Então, futuramente vocês terão seus veículos e quando vocês forem pôr em gasolina, vocês tiverem a informação, né, dentro do seu revendedor, no posto de combustível, você vê, né, esse índice de octanagem para saber se o seu combustível é de qualidade ou não. E aqui nós vamos passar para vocês alguns procedimentos, né, algumas reações químicas dentro do processo que envolve essa indústria do petróleo. O mais feito, né, o mais exigido dentro da nossa indústria é o cracking, ou craqueamento, né, aonde você vai pegar um hidrocarboneto grande, tá? Você vai utilizar uma alta temperatura com catalisador. Lembrando que o catalisador é uma substância que vai aumentar a velocidade da sua reação química, tá? Para que o processo industrial seja mais viável possível. E ao fazer isso, você quebra, né, essa estrutura maior em duas menores, sendo que uma delas, dentro do arranjo dos átomos aí do hidrocarboneto, é o isoctano, que é o C8H18. Então você pega uma estrutura maior, né, e faz uma reação química para ter estruturas menores. E esse processo nós chamamos de cracking ou craqueamento. A alquilação é um processo onde você pega 2 hidrocarbonetos menores. Aí no caso nós temos um alcano e um alceno. E aí nós vamos também aquecendo, que é o triangulinho com o catalisador, para facilitar, aumentar a velocidade da reação. Fazer com que essas duas estruturas menores, que é tirado lá de cima da torre, constituem uma estrutura maior, ou seja, no caso a gasolina. Então nós temos processos, né, reações químicas industriais. Caso eu não tenha uma substância em questão, a partir das reações químicas eu tenho aquela substância que será de nosso interesse. A reforma catalítica
tá? É um procedimento bem específico, tá? Então, por exemplo, o heptano ou o N-heptano, que para nós não tem um valor de energético muito grande dentro do combustível da gasolina, nós podemos também, através de um catalisador e aquecimento, transformar em algo mais economicamente viável, que é o metilbenzeno ou tolueno, onde o tolueno tem várias aplicações industriais. Tá? Então eu posso pegar um hidrocarboneto que não é de interesse muito grande e transformá-lo, né, a partir desse processo de reforma catalítica, ou seja, transformar um alcano em um aromático, como um processo que seja economicamente rentável, porque essa substância tolueno ela tem maior valor agregado do que o heptano. Um processo também é chamado de isomerização, onde você tem um hidrocarboneto, no caso aí o butano, né? E aí também com aquecimento com um catalisador específico, você transforma ele numa cadeia aberta normal numa cadeia ramificada. Lembrando que hidrocarbonetos de cadeia ramificada liberam mais energia dentro do processo. E por fim, para a gente, né, encerrar a nossa participação aqui, reações de combustão de alcanos, que é o que acontece lá na gasolina, ok? Então, uma reação de combustão completa, que é aquela mais cobrada de vocês, mais exigida. Você vai ter o combustível, por exemplo, o isoctano. Você vai ter o comburente do ar, que é o oxigênio. Você precisa de uma pequena quantidade de energia para que o combustível e o comburente se reajam. E aí vai produzir gás carbônico, mais água e uma quantidade de energia maior em relação àquela que você forneceu. Tá? Isso daqui é bastante explorado para vocês dentro dos processos, né, seletivos aí, que exigem química. Então, ficar bem atento a essa reação aqui. Já as combustões incompletas, nós temos duas. Aí vai depender da orientação que o exercício lhe propõe. Você tem o mesmo combustível, o mesmo comburente, mas se a sua reação for incompleta, uma possível reação é o monóxido de carbono, CO, mais água. Lembrando que o monóxido de carbono é um gás letal, ele é incolor, inodoro, ou seja, não tem cor, não tem cheiro, que inalado por nós, ele substitui o oxigênio dentro da hemoglobina, das nossas células sanguíneas, e em certas concentrações você acaba morrendo por asfixia. Você tem oxigênio dentro de você, só que como ele não consegue se ligar à hemoglobina, tá? Então você não tem o processo de trocas gasosas ocorrendo no seu corpo e o processo de energia também. E você pode ter combustível mais comburente e produzir fuligem, que é aquele pozinho preto que vai no ar, ok? Mais água. E aí, na reação de combustão completa, geralmente o exercício atribui para você a mistura de monóxido, fuligem, gás carbônico, né? A água também. Mas aí ele vai te orientar. Só na completa que você precisa realmente saber, né, como proceder dentro dessa reação, porque aí ele não vai especificar para você. Ele exige que você saiba que essa reação, né, já esteja na sua mente. Ok? Então, pessoal, a apresentação que eu tenho para vocês é essa. Espero que vocês tenham aprendido, gostado aí. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar outras substâncias aí em questão. Fiquem com Deus e até uma próxima, pessoal.